deusas da vida, musas da existência, sagrados caminhos que nos encontram, como é que vocês estão? Desculpa aí o hiato entre essas gravações, as minhas filhas tiveram greve na escola, e aí, mãe trabalhando, né, com os atendimentos online, as crianças em casa, então fica mais complicado gravar os vídeos, mas que bom a gente pode retomar agora, que elas já voltaram às aulas, tá tudo certo. Bora continuar então o nosso aprendizado? Modelo parental permissivo. Nós estamos lendo o livro da Lua Barros, Eu Não Nasci para Ser Mãe. Estamos ainda no capítulo 1. O que geralmente acontece quando conseguimos refletir sobre a criação que recebemos e sabemos apontar os malefícios de uma relação autoritária ou violenta é acabarmos na outra ponta dessa corda, que é a permissividade. Inclusive, várias mães vieram desesperadas com medo da permissividade, né? Gostaram muito dos primeiros capítulos, mas então, vou para outro extremo? Então vamos conversar juntas sobre isso. Saímos do 8 para o 80 e nem notamos. Percebo em casos assim um erro de leitura comum de quem tem pressa para refazer a própria história. Na agonia por se redimir, é fácil confundir os papéis e se misturar com os filhos. Em vez de cultivar respeito e dignidade na relação com as crianças, alguns pais transformam-nas em iguais. E isso tira dos cuidadores a autoridade que precisa existir, mas sem ser necessariamente autoritária. O modelo permissivo coloca a criança no centro da relação familiar e os pais se tornam planetas que orbitam ao redor desse astro-rei ou rainha. Mais do que mimar a criança, estamos falando sobre o não posicionamento diante das atitudes do filho ou da filha. Se no modelo autoritário o medo se disfarça de respeito, aqui são a culpa e a vergonha que muitas vezes estão disfarçadas de cuidado excessivo. Estamos falando de pais e mães que se sentem em dívida com os filhos e fazem de tudo para quitar esse boleto. Culpa e vergonha são sentimentos muito semelhantes que facilmente se confundem. Brené Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston, que estuda há 2 décadas a coragem, inclusive na Netflix, tem uma palestra, um show, não sei como dizer, com ela a respeito o poder da nossa vulnerabilidade, indico vocês verem. Brené Brown, que estuda há 2 décadas a coragem, a empatia, a vulnerabilidade, a vergonha e a culpa, fala em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito que a diferença entre culpa e vergonha está no fato de que a culpa se refere a algo que fizemos e que julgamos errado, ou que vai contra a nossa crença e valor, enquanto a vergonha se refere a algo que fizemos, porém julgamos que nós somos o erro. A culpa diz: fui mal na prova, preciso estudar mais. A vergonha grita: sou muito burra, nunca vou melhorar essa nota. Quando a culpa aparece, ela traz um sinal, um lembrete de que estamos fazendo algo que não gostaríamos de estar fazendo. É um alerta para que a gente mude a rota. Mas a culpa não define quem somos. Aliás, nossos comportamentos não definem isso. Nossos valores, sim. A culpa e a vergonha que regem as relações permissivas são um convite para que a gente reflita e observe. O que penso sobre essa relação entre meu filho e eu? Quais são os meus medos? Será que estou guiando minhas ações pelos meus receios? Pais e mães permissivos evitam os embates e têm certa dificuldade de estabelecer limites. Estão sempre cedendo e fazendo por esse filho, em vez de fazer com esse filho. A permissividade é mais suave do que o autoritarismo, mas ela demonstra uma enorme preguiça ou desconhecimento por parte do adulto sobre como exercer a sua responsabilidade. A permissividade pode se disfarçar também de uma necessidade de proteção. E aqui criamos uma armadilha da qual é muito difícil sair, porque proteger o filho é algo nobre, certo?
Até certo ponto, sim. Mas a vontade de proteger pode colocar uma venda nos olhos de pais e mães que não percebem, roubando a autonomia dos filhos. Quando fazemos as coisas pelas nossas crianças, estamos passando o recado de que elas não são capazes. Nas entrelinhas dizemos que nós, os adultos, fazemos melhor, mais rápido, mais perfeito. Estamos ensinando que os processos não importam e que o resultado final é o que garante o nosso valor. De novo, vocês estão entendendo? Pequenas coisas, pequenas coisas. Pegar uma água. A criança vai lá, não alcança, mas ela já sabe que pega o banquinho, que põe o banquinho, que vai lá e pega o copo, e que vai lá devagar e aperta e a água cai, escorre, mas ela quer pegar a água. E a gente vai lá e o que que faz? Por amor, antecipa tudo. A gente não tá ajudando. Porque a gente tá dizendo que a gente faz perfeito e que é melhor fazer perfeito e correto do que o processo de fazer aquilo. E o crescimento que aquilo tem. E a gente não tá dando força para aquela criança confiar de que ela seja capaz. E que mesmo que caia umas gotas, e mesmo que quebre um copo, ela está fazendo por si mesma. Claro que a gente vai dar um copo de plástico, não vai dar um de vidro. Tá entendendo o exemplo? Continuamos que está acabando. Interromper esse comportamento é abrir espaço para a criança errar e encontrar um caminho autêntico, só dela, de resolver situações e conflitos. E essa é uma ótima maneira de olharmos quem é essa criança e também de aceitá-la, ainda que ela não faça as coisas como um adulto faria. Nós, pais e mães, precisamos sair da frente das nossas crianças e nos colocarmos ao seu lado, como quem acompanha e margeia. De um jeito quase caricato, associamos a permissividade com pais e mães de tom de voz suave, aqueles aparentemente mais bonzinhos. Mas não é exatamente disso que se trata aqui. A permissividade acontece quando o pai ou a mãe não dá o contorno do seu papel em relação aos filhos, quando não consegue reconhecer os seus limites de adulto e deixa a criança sem saber exatamente qual é a função do cuidador na relação. Quem é você na fila do pão? O carpinteiro ou o jardineiro? Explico melhor. O carpinteiro faz cadeiras, mesas, tudo com um padrão. Serra madeira, lixa, pinta e assim, com esforço e dedicação, faz uma série de cadeiras iguais e perfeitas. Ele tem um pensamento fabril e esculpido direto da Revolução Industrial. Não tem erro, não tem defeito. Se algo por acidente ou por acaso não sai como planejado, é um problema. A madeira precisa ser lixada aqui, pintada ali, no fim remediada para que se enquadre no padrão. E esse processo pensado para cadeiras faz todo sentido, mas a questão é que aplicamos a mesma ideia também para humanos, para os nossos filhos. No extremo oposto desse pensamento fabril do carpinteiro está o ofício do jardineiro. Ele sabe que simplesmente não se constrói uma flor. Ele planta uma semente, rega, observa, aduba, observa, espera. À medida que a flor cresce, ele poda, apara, orienta, coloca um apoio, orienta o crescimento para que atinja o máximo do seu potencial. O jardineiro é responsável pelo ambiente e cuida para que a semente se transforme na melhor versão da flor. O jardineiro entende que ele é coadjuvante e o coadjuvante daquela força natural, que é a existência de um outro ser. Essa dualidade é o pensamento por trás do livro O Jardineiro e o Carpinteiro, de Alison Gopnik. Não sei falar. Tenho pensado muito no papel que desejo desempenhar para os meus filhos. Entender isso é o primeiro passo para cuidar e sair desse ciclo, reaprendendo diariamente com nossas crianças. Você quer ser o jardineiro ou o carpinteiro? Essa história continua. Te vejo no próximo capítulo.